Amigos queridos, desejo a todos uma manhã de luz, de esperança, de muita confiança e fé. Quando nós adquirirmos a confiança, nós teremos verdadeiramente uma fé lúcida que nos há de encorajar para enfrentar as intempéries de cada dia e que o nosso Mestre Jesus nos dê luz e entendimento. Hoje nós vamos ler o argueiro e a trave no olho. Como é que verdes um argueiro no olho do vosso irmão, quando não verdes uma trave no vosso olho? Ou como é que dizeis ao vosso irmão, deixe-me tirar o argueiro do teu olho, vós que tendes no vosso uma trave? Hipócritas, tirai primeiro a trave do vosso olho, e depois, então, vedes como poderei tirar o argueiro do olho do vosso irmão? Mateus capítulo 7, versículos 3 a 5. Uma das insensatezas da humanidade consiste em vermos o mal de outrem antes de vermos o mal que está em nós. Para julgar a si mesmo, fora preciso que o homem pudesse ver o seu interior no espelho, pudesse, de certo modo, transportar-se para fora de si mesmo, considerar-se com uma outra pessoa e perguntar: que pensaria eu se visse alguém fazer o que faço? Incontestavelmente, é o orgulho que induz o homem a dissimular para si mesmo os seus defeitos, tanto morais quanto físicos. Semelhante insensatez é essencialmente contrária à caridade, porquanto a verdadeira caridade é modesta, simples e indulgente. Caridade orgulhosa é um contrassenso, visto que esses dois sentimentos se neutralizam um ao outro. Com efeito, como poderá um homem bastante presunçoso para acreditar na importância da sua personalidade, na supremacia das suas qualidades, possuir ao mesmo tempo abnegação bastante para ressaltar em outro o bem que o eclipsaria, em vez do mal que exalçaria? Por isso mesmo, porque é o pai de muitos vícios, o orgulho é também a negação de muitas virtudes. Ele se encontra na base e como móvel de quase todas as ações humanas. Essa é a razão por que Jesus se empenhou tanto em combatê-lo, como principal obstáculo ao progresso. Queridos amigos, elevemos o nosso pensamento até Jesus esta manhã, procurando sintonizar com os nossos benfeitores amigos, aqueles que te amparam, aqueles que te assistem, tendo a certeza de que nenhum de nós estamos desamparados. Busquemos na figura excelsa de Jesus os recursos que vão nos alimentar, nutrir os nossos pensamentos de confiança para que possamos reagir em nossa consciência e nos tornarmos um ser melhor. Que Deus, nosso Pai, Criador de toda a natureza, Criador de todos nós, ajude-nos a compreender melhor quem somos e a entender que nós estamos aqui numa reencarnação para educar, para melhorar e para aprender. Que a doce e inefável paz de nosso Senhor Jesus Cristo nos sustente, nos fortaleça, hoje e todo sempre. Que assim seja. Amigos, o argueiro e a trave no olho. Essa pergunta de Jesus nos leva a refletir: como é que vedes um argueiro no olho do vosso irmão quando vedes uma trave no vosso olho? O que nós podemos tirar dessa lição? O que nós estamos vendo no outro que nós não enxergamos em nós mesmos? Então, muitas vezes eu quero tirar do olho do nosso irmão ou da vida do nosso irmão aquilo que é tão incrustado dentro de nós.
Então, nós vamos ver que essa é uma das situações mais difíceis que nós temos vivido, porque nós precisamos aprender a não julgar ninguém, quem quer que seja, para que também não sejamos julgados. Nós precisamos entender que quando nós estamos reparando o argueiro que está no olho do nosso irmão, nós não estamos vendo a trave que está no nosso olho devido àquilo que o Evangelho nos diz dos sentimentos que carregamos em nós, porque nós sabemos que para que a gente possa compreender melhor quem nós somos, nós deveríamos buscar, como o Evangelho nos disse, olhar para o espelho da nossa consciência, em reflexões profundas, para que a gente possa perceber quem somos verdadeiramente, aquilo que nós precisamos buscar dentro de nós, para que a gente constitua um olhar diferente, entendendo quanto Jesus tem nos ajudado, quanto nós temos sido beneficiados e muitas vezes não olhamos para esse sentido. É preciso que a gente possa, nós estamos falando de um capítulo extremamente importante quando nós estamos sendo convidados a sentir, a perceber tudo aquilo que nós verdadeiramente temos praticado quando não ainda conseguimos nem reconciliar com o nosso irmão. E muitas vezes nossa palavra ela alcança algumas pessoas porque essas pessoas se assemelham aos nossos pensamentos, até mesmo levianos, que são sustentados por nossa vaidade. E nós sabemos que uma das coisas que nós precisamos tomar muito cuidado com a nossa palavra, porque nossa palavra ela tem força sobre o outro. Quando ela é uma palavra alegre, nós espalhamos no coração dos nossos irmãos o otimismo. Mas quando nós começamos a semear uma tristeza, ou estamos tristes, nós vamos semear o quê? O desânimo. Então é preciso que a gente olhe para dentro de nós, nesse espelho da consciência, analisando: será que eu sou maledicente? É preciso que a gente veja que a maledicência, ela geralmente ela vem de um estado de sentimentos que nos cega. Então, por que que o orgulho nos deixa cegos diante de todas as situações? E porque o orgulho, ele não consegue me deixar perceber os meus defeitos, mas eu vejo os defeitos do outro. Eu enxergo, eu vejo que ele é maledicente, mas eu não vejo se talvez ele também seja generoso, se ele é gentil. Quando nós temos uma palavra gentil, nós estamos tirando de nós um reconhecimento. Muitas vezes nós não sabemos entender o que seja uma pessoa boa, que ter um sentimento de bondade, e aquele que sempre tem, ele está sempre auxiliando, mas nós muitas vezes, por não termos essa caridade ainda formada dentro de nós, ferimos sem perceber, ou mesmo que percebemos, mas nós achamos que nós somos superiores. Então, uma pessoa orgulhosa é o contrário da caridade, porque a caridade ela nos oferece a oportunidade de nos percebermos como nós somos. Então, nós vamos ver que a pessoa, quando é caridosa, ela também é indulgente, ela também é severa com ela, mas também ela é modesta, ela é singela, ela reconhece o valor do outro. Então, nós precisamos ver que sentimentos nós trazemos em nosso coração. E o Evangelho nos disse, quando nós convidamos a todos a olhar para dentro de nós, ele coloca: que pensaria eu se visse alguém fazer o que faço? Incontestavelmente, é o orgulho que induz o homem a dissimular para si mesmo seus defeitos, tanto morais quanto físicos. Então, nós vamos ver que Kardec é tão claro nessa mensagem que ele nos diz:
semelhante insensatez e essencialmente contrária à caridade. Por que que ela é contrária à caridade? Porque a caridade é indulgente, é benevolente. Então, eu preciso entender quem eu sou. Nós estamos vendo hoje que o nosso querido professor Eurípides tem nos convidado a olhar para dentro de nós como espírito, estudando o ser espiritual que nós somos, para que a gente seja mais educada, auxiliando a todos. A nossa palavra possa ser esclarecedora e não uma palavra de crítica. Nós precisamos usar de uma lucidez para que a gente não traga palavras de ressentimentos, de ódio, que fere, que gera desequilíbrio. Então, quando Jesus fala para nós, exorta, né, essa palavra, não procureis o argueiro nos olhos do teu irmão, quando trazes uma trave nos teus, é porque nós precisamos entender que a nossa palavra traduz o que nós verdadeiramente pensamos. E a palavra, ou mesmo a língua, é a bússola de nossa alma, enquanto nós estamos na terra. E aqui na terra nós estamos para aprender, nós estamos aqui para sentir o valor da reencarnação, abrindo os nossos corações para auxiliar a nós mesmos e aqueles que caminham conosco. Então, nós precisamos ter uma palavra mais consciente, e para que eu tenha uma palavra mais consciente, sem dúvida, amigos, eu preciso ter um conhecimento que vai me auxiliar a compreender melhor aqui as oportunidades que eu estou tendo. E nós vamos ver que o conhecimento de nós mesmos nos impõe também a obrigação de compreender e desculpar aqueles que muitas vezes estão junto de nós e que sustentam o nosso equilíbrio. Eles vivem conosco, daí a necessidade de um relacionamento mais profundo, em que nós possamos contribuir com o outro, com o nosso exemplo, com a nossa palavra, com as nossas atitudes, e que possamos, de alguma forma, desenvolver na intimidade do nosso espírito a tolerância, para que nós possamos, então, aproveitar todas as oportunidades, especialmente que o bem nos propicia, e muitas vezes nós não fazemos. Então, nesse educandário que nós hoje estamos, que é o educandário dessa existência, no educandário do lar, nós encontramos tantos espíritos que têm atitudes diferentes, são identidades diferentes. Uns já trazem um nível de evolução diferente do nosso e outros aquém. Nós observamos, então, que todos nós precisamos colocarmos à disposição até da nosso pensamento e da vontade, alimentar um desejo de fazer melhores escolhas, para que a gente possa esquecer as ofensas que muitas vezes chegam até nós, porque nós precisamos lembrar que nós temos vários adversários na nossa existência, mas esses adversários são muito importantes para nós, porque são eles que nos fazem ter mais cuidado e para que nós possamos também reconhecer as dificuldades que trazemos dentro de nós, de aceitar as suas opiniões, o seu pensamento. Então, nós precisamos de analisar com mais critério a razão, por que estamos juntos? Por que que nós ainda não conseguimos enxergar o valor do outro em nossa vida? Quem não enxerga acaba, né, vendo, censurando, criticando, e em todos os momentos nós precisamos ter a cautela. Quem somos nós? Quantos erros temos? Os nossos erros, nossos orgulho, nossa vaidade, são as travas que estão nos nossos olhos e que a gente não enxerga aquilo que eu estou fazendo. Então, quem não se dispõe a pronunciar uma frase de consolação, de esperança, em favor dos caídos, em muitas situações morais, ele está perdendo essa oportunidade. É preciso que a gente use da palavra ou use das nossas atitudes, das nossas ações,
para auxiliar e não mais para ferir. E é por isso que o Evangelho nos diz assim: por isso mesmo que é o pai de muitos vícios. Quem é o pai de muitos vícios? O orgulho, o egoísmo. O orgulho é também a negação de muitas virtudes. Então, qual é o nosso maior inimigo? O orgulho, a vaidade, o egoísmo. Enquanto eles estiverem dentro de nós, nós não temos os olhos claros e nem a palavra dulcificada ou uma palavra verdadeira. Então, quem não dispõe a pronunciar uma só frase de consolação, de ajuda, em favor daqueles que estão conosco na nossa caminhada, é uma representação, e que eu chamo a atenção que cada um possa olhar para si mesmo, do nosso orgulho, da nossa vaidade. Nós nos sentimos superiores a eles. E é preciso, então, que todos nós, que exigimos tanto entendimento, é preciso que a gente tenha um olhar diferente, porque muitas vezes nós é que somos os intolerantes, nós é que estamos desajustados diante da lei, e muitas vezes somos nós, os desvalidos de paz e os mais necessitados de amor. E muitas vezes não somos capazes de perceber isso. Então, essa é a razão porque Jesus se empenhou tanto em combatê-lo como o principal obstáculo ao progresso. Analisemos essa frase. Enquanto nós estivermos mergulhados nessa trave, nesse argueiro do nosso orgulho, da nossa vaidade, a superioridade ou a falsa superioridade só nos trará maiores dificuldades. Sejamos simples amigos, humildes, sinceros, verdadeiros, honestos, com todos aqueles que caminham conosco, especialmente na nossa família, no âmbito familiar. Que Jesus nos fortaleça. Confie, irmãos. O Evangelho, com reflexão, nos leva a efetivar novas conquistas. E que Jesus nos fortaleça cada dia e cada vez mais. Procure compreender, refletir, para sentir a grandeza desse Evangelho em sua vida. Nós, nesta manhã, cheia de alegria, com muita gratidão, pedimos aos Espíritos que mais uma vez estendam as suas mãos sobre nós, sobre essa água que está para ser fluidificada, a fim de que todos nós possamos receber, Senhor, o amparo de que necessitamos para diluir um pouco mais esse orgulho e essa vaidade que ainda nos cega. Mestre Jesus, que seu amor, escrito nessas palavras divinas em nossa consciência, pela lei maior, ajude-nos a despertar para uma vida de mais compreensão, de mais luz, de esperança, que somos um espírito a caminho de uma nova experiência. Que Deus nos abençoe e que os espíritos amigos possam levar aos corações de todos o abraço e as vibrações do Grupo Espírita Esperança e Caridade, Colégio Allan Kardec. Fique com Deus e que Jesus nos abençoe, que assim seja.